bem-vindo ao meu canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a nossa semana de 8 a 14 de dezembro, cremos. E estamos chegando ao fim de mais um ano, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre as regras de fé e as declarações oficiais 1 e 2. Tá? Hoje eu não tenho certeza, na verdade, se é obrigatório a criança decorar todas as regras de fé. Na minha época de primária, a gente tinha que decorar as regras de fé. Isso é uma coisa que eu incentivo muito aqui em casa. A minha professora do seminário, ela costumava falar que uma escritura decorada é um discurso pronto. E durante toda a minha missão e também, né, da minha vida, as escrituras que eu decorei e as regras de fé que eu decorei principalmente, elas me ajudaram a estar com respostas prontas na ponta da língua, né? Então fica aí um incentivo para você e sua família decorarem juntos, né, as regras de fé, que são as regras de fé que nós temos em nossa igreja, tá bom? Então vamos lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças, né? Vamos descer até lá embaixo, aqui. E o primeiro tópico vai então abranger todas as regras de fé. Creio no Evangelho de Jesus Cristo. Vou ler o que pede aqui no manual, então, pra gente poder, pra gente conseguir fazer a dinâmica em cima, tá? Você pode encontrar hinos ou música para as crianças que ajudem seus filhos a entender uma ou mais regras de fé. Talvez eles possam ajudá-lo a escolher os hinos e as músicas. Ajude seus filhos a ver como as músicas se relacionam com as regras de fé. Você e seus filhos podem escrever juntos perguntas que as pessoas possam ter sobre o Evangelho de Jesus Cristo ou sua igreja. Vocês podem, então, responder juntos a essas perguntas usando as regras de fé. Para onde mais podemos nos voltar quando temos dúvidas sobre o Evangelho? Eu gostei. Essa parte de regras de fé, essa dinâmica, né? Essa dinâmica da regra de fé, ela foi muito nostálgica para mim, porque no ano de 2011, se eu não estiver enganada, nós tivemos uma mutual, né, para os jovens, inteira falando sobre a regra de fé, sobre cremos, era o tema da mutual. E, se não me falha a memória, foi a 13ª regra de fé que nós falamos. Então foi bastante especial relembrar, né, esse momento com meu filho, da minha época de jovem, da minha época de criança, quando eu decorei todas as regras de fé, na verdade. Então fica, né, o convite mais uma vez. Então, para essa dinâmica, o meu filho, eu não cheguei a falar diretamente sobre as regras de fé. A gente deu uma passada uma única vez, bem rapidamente, sobre esse assunto. O meu filho, ele tem 4 anos, então se a sua criança ela já é mais velha, já sabe o que são as regras de fé, beleza, você pode seguir com a dinâmica. Se a sua criança ainda não sabe, talvez seja importante você falar um pouquinho sobre o que é regra de fé, né, apresentar as regras de fé. Aqui em casa, por conta desse tema, vende na lojinha do templo, ou você pode imprimir na internet as 13 regras de fé. Eu imprimi na internet, coloquei num quadro, né, isso para ficar exposto para o meu filho poder já ir se acostumando. Então eu apresentei a regra de fé para ele, eu falei, filho, isso aqui, né, essas várias letrinhas, porque ele não sabe ler, representam as regras de fé, né? Na nossa igreja nós temos as regras de fé e são 13, né? 1, 2, aí eu fui contando com ele, que ele já conhece os números, e são 13 regras de fé. E cada uma das regras de fé, elas respondem algumas perguntas. Por exemplo, se alguém perguntar pra você, no que a sua igreja acredita? Vocês acreditam, vocês adoram Joseph, né? Eu sempre escutava isso quando era adolescente. Vocês adoram Joseph, né? O que vocês acreditam? Primeira regra de fé, nós cremos em Deus o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então as regras de fé, elas nos ajudam, né, a responder perguntas e a aumentar, fortalecer a nossa fé e aumentar o nosso testemunho. E aí, se a sua criança for um pouco mais velha, já saber ler, né, se não me engano, 6 anos que já começa a aprender a ler, vocês podem juntos escolher, e você pode principalmente, que essa é uma das dinâmicas que eu fiz uma vez com as minhas moças, quando eu era presidente, que foi assim, eu peguei as regras de fé, cortei todas as 13 regras de fé e cortei em formato de puzzle, de quebra-cabeça, e no outro, né, pra juntar,
eu coloquei algumas perguntas, né? Então, por exemplo, no que você acredita? E aí, a regra de fé, a primeira regra de fé, ela casa, né? Ah, e o que vocês só acreditam na Bíblia, né? Não, aliás, vocês não acreditam na Bíblia, vocês só acreditam no livro de Mórmon. Aí vai a oitava de regra de fé, né? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que ela esteja traduzida corretamente, nós cremos que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Então, nós acreditamos nos dois juntos, né? No Novo Velho Testamento, na Bíblia, a Doutrina e Convênios. E aí na verdade, entra a Doutrina e Convênios na nona regra de fé, né? Ah, então vocês... Por que vocês têm um profeta, né? Enfim, né? Cremos que Deus revelou muitas coisas, né? Que ele ainda revelará muitas outras coisas. Aí minha memória tá falha. Cremos em tudo que Deus revelou e tudo que ele revela agora, e cremos que ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus, que é a Doutrina e Convênios e a Liahona, né? A revista Meu Amigo, ou A Força dos Jovens. Então, de um lado, eu coloquei as regras de fé, e do outro lado, eu coloquei as perguntas que poderiam ser respondidas com as regras de fé. Isso eu fiz com o meu público jovem, que eles já sabiam ler e já tinham uma maturidade para isso. Se a sua criança tiver mais de 8 anos, tipo uma classe de valorosos, talvez seja interessante você fazer esse tipo de dinâmica. No meu caso, aqui em casa com meu filho, 4 anos, ele ainda não sabe ler, ele também não tem nenhuma regra de fé decorada e é o primeiro contato dele com as regras de fé, então eu fiz uma forma um pouquinho diferente. Então, primeiramente, eu mostrei para ele as regras de fé, eu expliquei o que eram as regras de fé, né? Dei que nem um exemplo, ela responde algumas perguntas, né? Por exemplo, no que você acredita. E eu frisei muito a primeira regra de fé com ele, porque é curta e é a primeira, e é o que eu vou trabalhar com ele para ele poder decorar e ter dentro do coração dele, né? Então, cremos em Deus o Pai Eterno, seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. E aí, então, né, eu expliquei pra ele, eu falei, filho, e é muito importante que você também saiba as regras de fé. As regras de fé, elas nos ajudam a sair de várias situações, né? E também, além de fortalecer nosso testemunho, nossa fé responde as perguntas de outras pessoas e até mesmo algumas de nossas próprias perguntas, né? E então a gente vai fazer um jogo. E aí, né, entrou a brincadeira. Bom, eu fiz quase parecido com o que eu fiz com as musas, então eu coloquei a primeira regra de fé, eu li com ele todas as 13 regras de fé, foi um pouquinho cansativo, foi um pouquinho chato pra ele, eu sei, mas eu senti a necessidade de ler. Então eu li todas as 13 regras de fé com ele, explicando um pouquinho sobre cada uma delas. E aí, né, eu peguei no Pinterest desenhos, né, e imagens que eu acho que mais se aproximavam do que estava sendo dito na regra de fé. Por exemplo, os primeiros princípios e ordenanças, que é a quarta regra de fé. Então eu coloquei ali uma imagenzinha de fé, que geralmente a gente associa com a semente, né? Então eu coloquei uma sementinha, o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo ali, que seria a quarta regra de fé. Coloquei a Deus, o Pai e o Espírito Santo, né? E o Filho ali, 3 personagenzinhos que eu encontrei no Pinterest, coloquei Adão, coloquei a expiação, enfim, fui colocando desenhos e imagens de acordo com o que eu achava que estava combinando com a regra de fé, tá? Então isso foi um pouquinho trabalhoso, mas valeu a pena no Pinterest. E se você não conseguir achar no Pinterest, você usa o ChatGPT, vai lá, dá os comandos, né, faz os prompts bonitinho e ele gera a imagem pra você. Eu fui pesquisando no Pinterest, achei algumas imagens super fáceis, outras demorei um pouquinho, eu acabei utilizando o ChatGPT pra gerar algumas imagens. Se você não está acostumado com o ChatGPT, tem o Gemini, enfim, tem outras ferramentas também muito boas. Demorou um pouquinho, mas ficou um jogo bem bacana que a gente pode usar outras vezes aqui em casa. Como meu filho vai para o CTR no próximo ano, então eu provavelmente vou usar muitas outras vezes. E aí, a imagem com a regra de fé. Eu coloquei a regra de fé escrita e o número da regra de fé. Então, eu não coloquei todas as 13, embora eu fiz para as 13 regras de fé, eu coloquei só as 3 primeiras para ele conseguir achar. Então eu li novamente com ele, né, as 3 regras de fé, a primeira, a segunda e a terceira. E aí eu falei, filho, ó, presta atenção. Cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Essa é a primeira regra de fé. Então nós acreditamos em quem? Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo. Qual dessas imagens que falam sobre isso? E aí ele achou, né, o quebra-cabeça e juntou as duas partes, né? Eu fui ajudando ele nisso. Então a segunda, cremos que os homens serão punidos... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão.
Então eu coloquei Adão e Eva comendo do fruto, eu utilizei, né, enfim, Adão e Eva comendo do fruto de um lado, e do outro lado uma pessoinha carregando a própria cruz, porque ele já conhece essa imagem, né, eu já tinha falado sobre isso outras vezes na noite familiar, nós aqui em casa, então ele já conhecia. Então, qual que é a imagem que fala que nós carregamos a nossa própria cruz, nós carregamos os nossos próprios pecados e Adão e Eva não tem nada a ver com isso? Ele foi lá e achou. A terceira, né? Cremos na expiação de Cristo, cremos que pela expiação de Cristo a humanidade pode ser salva. E eu não lembro mais, decorei faz muito tempo. É isso mesmo, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho, né? Então, onde que está a imagem da expiação de Jesus Cristo, né? Aquela oração que ele sempre fala que é uma oração lá no Getsemane. Ele foi e encontrou a imagem, né? Então, eu fiz com as três, depois eu refiz este jogo com ele algumas outras vezes e foi bem legal associar uma imagem à outra. Outra dinâmica que talvez você possa fazer com crianças mais velhas, e aí é um nível bem mais difícil. Então você pode pegar a regra de fé, ler todas as regras de fé com as suas crianças, com seus filhos, isso até com jovens é bem bacana. E você falar, olha, eu vou soltar uma música, né, tipo Torta na Cara, ou aqueles... qual é a música, enfim, coloca a mão atrás da orelha e você fala, olha, eu vou soltar uma música e você tem que me falar sobre qual regra de fé essa música tá falando. E aí, quem acertar, sei lá, ganha doce ou joga torta na cara, enfim, é uma atividade super bacana pra se fazer. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, tá? Por exemplo, aquela música da primária, Ele Mandou Seu Filho, que fala, né, conta sobre a vida do Salvador, né, de que maneira nosso Pai ao mundo ensina amor, mandou seu filho bebê, enfim, fala sobre a vida de Jesus Cristo, que acho que é bem parecida com a terceira regra de fé. E aí, né, você pode soltar essa música, a primeira estrofe, e esperar que alguém responda, né, a terceira regra de fé, ou enfim, a música que você escolher de acordo com a regra de fé. Essa também é uma brincadeira bem legal, mas pra se fazer em forma de atividade, tá? Pra fechar o semestre, enfim, fica aí a dica. E é isso, né? E pra onde mais podemos nos voltar quando temos dúvidas sobre o Evangelho? Isso é uma coisa que nós já falamos muito, muito, muito ao longo desse ano, né? Onde que nós buscamos inspiração? Inclusive nós falamos sobre isso na semana passada, né? Sobre o estudo das Escrituras e como o Espírito Santo ele nos responde. Então a gente já falou sobre oração, você pode rever esse tema com a sua criança, né? Com a sua família. Já falamos sobre oração, oração é uma das fontes de buscar revelação, nós perguntamos a Deus, nós falamos com Deus através da oração. E quando queremos que Ele fale conosco, nós estudamos as Escrituras, frequentamos lugares santos, vamos à igreja, conversamos em família, tiramos dúvidas com as pessoas que estão à nossa volta, né? Nossos familiares, nossos líderes e amigos também, né? Que estão ali. Então a gente tem muitas fontes de buscar. Principalmente, eu acho que a fonte mais... Eu acho não, tenho certeza que a fonte mais confiável de se buscar respostas é através de revelação, é buscar ter revelação. Então, né, eu conversei sobre isso com meu filho e dei espaço para eu entender o que ele estava absorvendo sobre esse tema. Como mãe, a minha preocupação principal é que ele permaneça no caminho, é que ele seja um discípulo de Jesus Cristo e principalmente que ele busque orientação por si mesmo, porque nem sempre eu estarei com ele. Ele vai começar a ir para a escola, vai começar a ter a vidinha dele e fazer as escolhas, e estar sozinho, né, entre aspas, sozinho basicamente. Então, a minha preocupação é que ele esteja preparado para isso, né? Então eu fui conversando com ele sobre isso, e entender o que ele tinha absorvido. Algumas coisas ele entendeu bem, outras não ficaram tão claras, outras ele entendeu de maneira errada, e aí a gente vai se ajustando. Então dê espaço para tua classe, dê espaço para tua criança poder falar, poder se expressar. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando enquanto eu ver que muitos professores têm medo do silêncio, né? Eu vejo muito isso, muitos professores têm medo do silêncio, mas às vezes o silêncio é uma forma do espírito estar trabalhando com aquela pessoa, né? E ela tá entendendo ali com a cabecinha de acordo com o nível de maturidade dela, de acordo com a visão e com as experiências que a pessoa tem, tá bom? E essa foi a primeira dinâmica falando sobre cremos, sobre todas as 13 regras de fé. E qual que é a sua regra de fé favorita? A primeira regra de fé que eu decorei foi a 8ª regra de fé, e essa é a que eu menos esqueço, e ela é uma das minhas favoritas também. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a regra de fé 9 e a declaração oficial 1 e 2. Importante, se você não tiver
muito familiarizado com as declarações oficiais. Eu lembro que quando eu vi esse tema agora, eu lembro que eu li ela no seminário, tipo, alguns poucos anos atrás. E aí eu precisei reler a declaração oficial para eu poder relembrar de algumas coisas e entender também. Então, se você, de repente, faz tempo que não vê a declaração oficial, talvez seja o momento, antes de você ensinar, de dar uma lida na declaração oficial completinha, tá bom? Bora lá então. O Senhor dirige sua igreja por meio de seu profeta. Para ajudar seus filhos a entender a 9ª regra de fé, você pode dar a eles um conjunto de escrituras e uma gravura do profeta vivo, ou uma edição recente da Conferência da Lierrona. Peça a eles que ergam as escrituras quando você ler a palavra Tudo que Deus revelou, e a gravura ou a revista quando você ler Tudo que Ele revela agora. Por que precisamos de profetas antigos e modernos? Seus filhos podem aprender como as palavras dos profetas nos guiam, seguindo as instruções para fazer algo, como comida ou um brinquedo. Você pode comparar isso com as instruções que Jesus Cristo nos dá por meio do profeta. Quais são algumas coisas que o Senhor nos ensinou por meio do seu profeta vivo hoje em dia? E aí... E a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre o profeta o ano inteiro, né? Então, essa é uma oportunidade legal para você apresentar o profeta novo, né? Que foi chamado recentemente. Eu lembro que quando a gente falou sobre o profeta, eu falei muito sobre o presidente Joseph Smith, que era o profeta que a gente estava usando na restauração, e o profeta Nelson, né? Que era o profeta, até então, né? Até antes dele falecer, era o profeta atual. Então, eu mostrei muito para ele. Quando o profeta Nelson morreu, a gente na conferência não tinha ainda um profeta, embora a gente já sabia meio que quem ia ser, né? Não era nenhum segredo, a gente já tava meio que sabendo quem era. Então eu falei pra ele, filho, o profeta Nelson ele morreu, ele foi morar com o Pai Celestial, né? O Pai Celestial chamou ele pra trabalhar lá do outro lado. A gente também já falou sobre os mortos aqui, então não é um tema novo. E aí eu mostrei pra ele o profeta Oaks e depois que o profeta foi chamado, e ok, meu filho seguiu em frente, embora ele não aceitou muito bem, né? Ele, não, o profeta é esse, é o Nelson, né? Não era o Oaks. E aí essa foi uma oportunidade que eu tive de reforçar, né, sobre como o Pai Celestial, ele ama tanto a gente que ele chama profetas. Então a gente já falou sobre profetas e por que, quem é o profeta, né? No caso antes era o Nelson, por que ele é importante, qual é o papel dele. Então hoje, né, nessa dinâmica eu reforcei isso. Eu falei, filho, trouxe imagens de alguns profetas antigos, como Joseph Smith, importante porque é o profeta que a gente falou muito esse ano, o profeta Joseph Smith, o profeta Brigham Young. Sobre o profeta Monson, eu trouxe o profeta Hinckley, o profeta Nelson e alguns outros mais antigos ainda, como Noé, Abraão, Nefe, Alma, né? Então eu trouxe, fui pesquisando ali algumas imagens no Pinterest, outras eu precisei gerar no ChatGPT, mas eu trouxe algumas para ele poder, né? Inclusive no livro de gravuras tem vários profetas, para ele poder ver os profetas antigos, os profetas modernos e o profeta atual. Então eu também imprimi uma imagem do presidente Oaks. E aí eu trouxe as minhas escrituras, né? A Bíblia, livro de Mormon, Bíblia, livro de Mormon, a Tríplice, que entra Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, e uma edição da revista Meu Amigo. Eu sempre gosto de trazer Meu Amigo porque é o que é direcionado a ele. Então eu li a 9ª regra de fé com ele da forma como pede aqui no manual. Eu falei, filho, né? Então nós cremos em tudo que Deus revelou. E aí eu mesma ergui as escrituras. Então tudo que Deus revelou tá aqui. Tá na Bíblia, no Velho Testamento, né? Que ele revelou para Adão, que ele revelou para Noé, que ele falou com Abraão, né? Então esses são profetas que existiram no Velho Testamento, foram muito importantes para as pessoas daquela época, né? Eles, naquela época, eles tinham um profeta e esses registros ficaram aqui com a gente através, né, que nós conhecemos como Velho Testamento. E nós acreditamos no Velho Testamento também. Também acreditamos no Novo Testamento, né? Aqui conta a história de Jesus Cristo, né? Aqui tem Pedro, tem os apóstolos e outros profetas e os apóstolos que também profetizaram sobre Jesus Cristo e sobre sua vida. Nós acreditamos no Novo Testamento também e utilizamos o Novo Testamento. Inclusive, quando eu falei do Velho Testamento, eu falei, no Velho Testamento é algo que a gente vai estudar o ano que vem, em 2026.
A gente vai ver muito sobre profetas antigos. Nós acreditamos em tudo que Deus revelou. Tudo que Deus revelou no livro de Mórmon. Então, profetas como Nefe, profetas como Alma, Moroni, né? E Mórmon, Moroni, enfim, profetas que nos orientaram no livro de Mórmon, que foram muito importantes para aquela época e que são importantes para nós hoje também. Graças às revelações dos profetas antigos, nós podemos nos preparar para os desafios do nosso dia a dia. Nós podemos conhecer a Jesus Cristo, nós podemos saber quem é o mestre que nós seguimos e quem nossos ancestrais acreditavam. Então eu falei para ele, filho, Deus revela passo a passo do que nós precisamos fazer. E a gente precisa prestar atenção, né? A gente já falou como o Espírito trabalha, a gente já falou como o Espírito trabalha, é a forma que Deus fala, né? Que eles são um em propósito. Então nós já sabemos como ele fala conosco. E eles falam passo a passo. E o profeta, ele fala a nós coisas que Jesus Cristo, que o Pai Celestial falaria se estivesse aqui. Porque ele é o porta-voz, ele ele fala exatamente o que Deus quer que nós façamos, né? O que nós sejamos. Então ele fala e fala passo a passo. E se a gente não escuta, a gente fica perdido, né? Então várias informações vão sendo jogadas, várias coisas vão sendo jogadas e a gente fica ali, ó, perdido. Como é que eu pego? Onde que vai cair e tudo mais? A gente acaba não conseguindo ter foco nisso. Mas quando a gente começa a prestar atenção no passo a passo, no que realmente precisa ser feito, é mais fácil. Por exemplo, pega a caixa de novo. Então ele pegou a caixa. Agora eu vou jogar a bolinha vermelha pra você. Então eu fui lá e joguei a bolinha pra ele. Peguei a bolinha vermelha e joguei pra ele. Ele com a caixa conseguiu pegar. E como eu tava vendo, então eu consegui também jogar numa distância que era mais fácil pra ele, né? Eu falei, olha, não foi mais fácil agora de pegar a bolinha? Agora eu vou jogar outra bolinha. E joguei outra bolinha. Eu falei, não foi mais fácil de pegar a bolinha? Quando a mamãe falou pra onde a bolinha ia, quando a mamãe falou que ia jogar a bolinha, você já estava ali preparada com a caixa. E da mesma forma com o profeta. Então o profeta, ele nos dá instruções. Nós precisamos seguir essas instruções pra gente não passar apertado, né? Pra gente não tomar na cabeça. A gente precisa seguir todas as instruções para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade. E o profeta, ele nos ajuda com isso. Por exemplo, hoje o mundo, do jeito que ele tá, né? Hoje pelo mundo tem grande confusão, as notícias nos causam grande preocupação. E só um parênteses, né? Quando eu era presidente das moças, quando eu era moça, a maior dificuldade que eu acho que a gente tinha quando jovem era a lei da castidade. Tanto que era muito falado sobre isso. Eu lembro que minha presidente fazia mutuais muito em cima disso, a gente tinha era bem cercado mesmo, né? Hoje, quando eu me tornei presidente das moças, eu vi que a maior dificuldade já não era a lei da castidade, mas era a identidade, era saber quem elas eram, era viver o que elas eram, era viver uma vida com Jesus Cristo. E isso faz total diferença. Então, hoje nós temos um profeta que se preocupa muito em centralizar a família em Jesus Cristo. Por que será, né? Quando a gente começou a pandemia, nós tínhamos um profeta médico que se preocupava muito com a nossa saúde espiritual e, de certa forma, física também, né? Tanto que ele foi um dos primeiros a tomar vacina ali e incentivou outros membros a fazer da Covid na pandemia. E hoje nós temos um profeta, né, num mundo caótico, num mundo onde tem muitos jovens com ansiedade, com depressão, muitas crianças com ansiedade, com depressão, muita gente confusa sobre a sua origem, né, com perguntas de onde eu sou, qual é o meu propósito, para onde eu vou e tudo mais. Com esse tipo de confusão, hoje nós temos um profeta que se preocupa em centralizar a família no Evangelho de Jesus Cristo. Então olha a importância do profeta. A cada acontecimento que acontece, a cada evento que acontece no mundo, nós temos um profeta que é chamado especialmente para falar sobre isso. Então os profetas, eles são muito importantes. E aí no final, né, eu li uma parte eu li a Nona Regra de Fé com ele, né, quando eu expliquei sobre tudo que é falado. E aí
eu falei um pouco sobre a declaração oficial. Então eu peguei a declaração oficial 1, na parte de trechos de 3 discursos do presidente Wilford Woodruff a respeito do manifesto. E eu li só um pequeno trecho que eu achei, que eu julguei necessário para tudo que eu fiz com meu filho, né? Sobre a atividade que a gente fez junto e sobre a explicação. Então eu li o primeiro parágrafo, tá bom? Fala assim: o Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer outro homem que presida essa igreja vos desvie do caminho verdadeiro. Isso não faz parte do plano, não é intenção de Deus. Se eu tentasse fazê-lo, o Senhor me afastaria de meu lugar. O mesmo acontecendo com qualquer outro que tentasse afastar os filhos dos homens dos oráculos de Deus e de seus deveres. Não importa quem viva ou quem morra, ou quem seja chamado para conduzir essa igreja, eles têm que conduzi-la pela inspiração do Deus Todo-Poderoso. Se assim não fizerem, de forma alguma o conseguirão. Então, eu julguei essas duas partes dos 3 discursos do presidente Wilford Woodruff, que se encontram na Declaração Oficial 1. Eu achei interessante ler para ele, foi isso que eu li para ele. E aí eu falei para ele, filho, o profeta é um homem que nós podemos confiar, né? Nós podemos confiar porque ele jamais fará qualquer coisa que seja contrária aos mandamentos de Deus. Por mais que algumas coisas que ele fale talvez sejam difíceis de se fazer, né, que a gente tem que abandonar algumas coisas ou apertar o orçamento para fazer algumas coisas, enfim. Por mais que possa ser talvez difícil para fazer, mas ele não vai fazer nada que seja contrário ao propósito de Deus para nós, tá? E aí eu prestei o meu testemunho para ele, a gente cantou o último e fizemos a última oração, e esse foi o fim da segunda atividade, tá? Terceiro tópico, né? Que fala: os profetas nos ajudam a conhecer a vontade do Pai Celestial. Talvez algo que possa ajudar seus filhos a entenderem as declarações oficiais é ver como as escrituras antigas se relacionam com as revelações modernas. Peça a eles que leiam Atos 10, de 34 a 35, Jacó 2, 27 a 30, e determinem qual escritura se relaciona à declaração oficial 1, que levou ao fim do casamento plural, e qual se relaciona à declaração oficial 2, que anunciou que a ordenação ao sacerdócio e as ordenanças do templo estão disponíveis para pessoas de todas as raças. Preste seu testemunho de que o Senhor revela a sua vontade aos profetas antigos e modernos. Então, no segundo tópico, então a gente fala um pouquinho sobre os profetas, né? Eu falei sobre as escrituras, trouxe tudo bonitinho, né? E a dinâmica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o profeta. Como o meu filho, ele não lê, e lê demais, fica cansativo para ele, então eu li a declaração oficial 1 e 2 antes, né? Como eu falei, eu precisei relembrar alguns tópicos, porque já fazia muito tempo que eu não li essas 2 declarações. Então eu li a declaração oficial 1, li a declaração oficial 2 e li as escrituras. E da mesma forma que eu fiz com o primeiro tópico, eu peguei imagens no Pinterest, porque meu filho não sabe ler. Se você está lidando com crianças que sabem ler, beleza, faz escrito, imprime ou escreve à mão. Mas se você está lidando com crianças que não sabem ler, aí talvez imagens sejam a melhor forma. Então eu peguei imagens no Pinterest, e algumas eu precisei fazer no ChatGPT, e coloquei de um lado, que seria a escritura antiga, e do outro lado a declaração oficial. Então, por exemplo, eu vou ler Atos para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Eu vou ler Atos e vou ler Jacó para vocês entenderem mais ou menos como que eu fiz o puzzle, tá? O quebra-cabeça. Atos 10, 34 e 35. E Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é aceito por aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. E Jacó 2, de 27 a 30. Portanto, meus irmãos, ouve-me e atentai para a palavra do Senhor, pois nenhum homem dentre vós terá mais que uma esposa e não terá concubina alguma. Porque eu, Senhor Deus, deleito-me na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominação. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, este povo guardará os meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos, ou a terra será amaldiçoada por sua causa.
Porque se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso ao meu povo. Em outras circunstâncias, meu povo dará ouvido a essas coisas. Então, em Atos, por exemplo, eu peguei uma gravura de Jesus Cristo e eu fiz no chat GPT mesmo, tá? Eu coloquei assim, crie uma imagem de Jesus Cristo de braços abertos com várias pessoas de várias nações e etnias diferentes. Então eu pedi para ele colocar negros, asiáticos, brancos, enfim, pessoas de diversas povos indígenas, enfim, pessoas de diversas nações e etnias diferentes, junto com Jesus Cristo. E pedi para ele gerar outra imagem de um homem e uma mulher se casando com uma imagem do templo no fundo. Então eu peguei essas duas imagens e peguei as imagens da declaração oficial 1 e 2. Peguei a declaração oficial 1, né, que fala que é o fim do casamento plural, se eu não me engano. É, isso mesmo, declaração oficial 1, que levou o fim ao casamento plural. Então eu pedi pro ChatGPT gerar uma imagem de um homem com 7 mulheres e fazendo um X, né, um homem com 7 mulheres. E aí eu peguei uma caneta vermelha e fiz um X ali, né, e coloquei declaração oficial 1. Meu filho não entendeu o que estava escrito, mas eu coloquei para eu saber o que era relacionado àquela imagem. E uma outra imagem da declaração oficial 2 que fala sobre o sacerdócio poder ser dado, né, a todas as pessoas de diversas raças. As ordenanças do templo e do sacerdócio estão disponíveis em diversas raças, então eu peguei uma imagem bem cruel, na verdade, de um afrodescendente de lado e outras pessoas meio que fazendo bullying com ele. E aí eu coloquei declaração oficial 2 e pedi pro ChatGPT gerar essa imagem. E depois eu fiz um X vermelho com caneta vermelha ali também, tá? Pra falar que é o fim, né? Sinalizar que é o fim. Então eu falei com o meu filho, né? Expliquei rapidamente o que é, por isso que é importante de você ler. Então eu expliquei rapidamente o que se tratava a declaração oficial 1, expliquei rapidamente o que se tratava a declaração oficial 2 e falei pra ele, filho, essas duas declarações elas põem fim, né, a algumas crenças que estavam acontecendo ali que não eram legais na igreja. E o que né, os profetas antigos eles falam sobre isso. Então eu li com ele, não li, eu resumi Atos, né? Eu falei, olha, Atos, aqui no livro de Atos, fala sobre que Deus ele aceita todas as pessoas, não faz acepção de pessoas, né? Ou seja, a acepção ele não faz escolhas, né, de pessoas, não fica, eu gosto desse, não gosto desse, esse não vai pro reino de Deus, esse vai, não faz acepção de pessoas. Ele ama todas as pessoas por igual. Então, qual imagem, né, que fala sobre, que na revelação antiga, que fala sobre essa imagem aqui, sobre a gente não fazer acepção de pessoas, a gente não fazer bullying com as pessoas, né, não fazer brincadeira assim, graças, e não excluir as pessoas. Qual a imagem que fala sobre isso? E aí ele conseguiu associar uma imagem a outra. E aí depois eu falei pra ele, né, sobre qual imagem que falava sobre o casamento com uma única esposa, né, e uma mulher, ou seja, duas pessoas se casando e não mais de uma. E aí, obviamente, foi fácil de achar, porque só tinha uma imagem, né? E, enfim, falei com meu filho sobre a importância, né, de nós ouvirmos os profetas modernos. As revelações, elas acontecem, às vezes a gente pode pensar, nossa, o profeta tá viajando sobre isso, né? Esse tipo de coisa é difícil de fazer. Mas não devemos duvidar do profeta, porque o profeta está falando coisas de Deus. Então, por mais que possa parecer difícil, por mais que possa parecer desafiador, por mais que talvez a gente não concorde muito, seguir o profeta faz toda a diferença. Seguir o profeta nos dá segurança, nos dá paz e nos dá felicidade. Então, segue o profeta. E foi isso que nós fizemos. E essas foram as dinâmicas da semana. E embaixo aqui tem uma página de atividades que é Eu Creio no Evangelho de Jesus Cristo, que é da regra de fé, né? Pinte e recorte 13 cartões e coloque-os em ordem, né? As regras de fé e encontre o cartão que representa. Já estava pronta a atividade. E é isso. Essa foi a semana que nós fizemos aqui em casa. E se você gostou, deixa um like, né? Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com aqueles que querem fazer seus filhos ou sua classe discípulos de Jesus Cristo. Eu espero você na próxima semana aqui nesse canal. Um beijo e
forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!